Irmãos, bom dia a todos. E eu quero olhar com você um tema relacionado também com esses dias que nós estamos vivendo, esse período chamado aí o período do Carnaval. É um período em que a ideia mesmo é a ideia de satisfazer a própria carne, né? É a festa da carne, num certo sentido. E nós cristãos somos totalmente antagônicos a isso. A Escritura vai exatamente mostrar o oposto daquilo que é valorizado neste período do Carnaval. Então o mundo por si só é depravado e as práticas imorais constantemente são praticadas pelos descrentes, mas neste período de Carnaval isso se torna ainda mais intenso. É no período de Carnaval que você vê a isso muitas vezes expostos em televisão, em cultura e música, no meio da rua, nos grandes centros. Alguns lugares, a gente aqui não tem esse problema, mas vários lugares precisam, o horário dos cultos da igreja tem que ser adaptado, muitas não estão tendo escola dominical, porque às vezes está na avenida exatamente que passa os blocos, né? E aí precisa suspender por causa de uma série de questões. Então é um momento que aflora na sociedade aquilo que eles praticam, nas ocultas, mas se torna ainda mais intenso. E nós como cristãos não podemos acostumar com isso. Muitas vezes aos poucos vai sendo influenciado as nossas crianças, a ideia de que a festa do carnaval, né? E aí as escolas fazem lá algumas fantasias e tal. Então nós precisamos sempre lembrar que é antagônico o cristianismo com o carnaval desde os seus princípios. Nós não vivemos buscando satisfazer as obras da carne. E pensando nisso, então, eu quis tratar com os irmãos sobre o tema os salvos devem viver em santidade. Então abra aí na primeira carta de Pedro, nós vamos olhar essa dinâmica da santidade aqui na carta de Pedro, principalmente no capítulo 1, verso 13 em diante. Vamos ler a partir do verso 13 até o verso 25, vamos ler de forma alternada. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar? Oh Deus, nos dê a graça de compreendermos um pouco mais da Tua palavra, abençoe as nossas vidas, abençoe a vida de nossos irmãos que estão em viagem, aqueles que estão acompanhando também através da nossa transmissão.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, os salvos devem viver em santidade. Salvação, a obra exclusiva de Deus. Nós chamamos isso de uma obra monergística, onde só uma força age, a ideia de monergismo. Mas na santificação, nós cremos que, uma vez salvos, nós somos chamados a viver de acordo para aquilo que Deus nos chama. E aí sim nós participamos. Embora nós não sejamos o autor da nossa santificação, mas a santificação acontece em nós, e nós podemos sim agirmos como aqueles bons alunos, ou agirmos como maus alunos neste processo de santificação. Então, os salvos devem viver em santidade. Essa é uma tônica aqui da carta de Pedro, e você deve pensar assim, como que essa carta foi escrita, ou para quem que esta carta foi escrita? Quando você olha o capítulo 1 de Pedro, lá no início você tem aquilo que nós chamamos do prefácio da carta. Olha lá o capítulo 1 de Pedro. Olha o verso 1. Pedro, vamos juntos? Apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Percebe que ele identifica eles como sendo os eleitos, que são forasteiros da dispersão. Essa ideia de dispersão era muito comum para um judeu, porque na história deles, eles passaram por momentos assim. Quando, por exemplo, houve o exílio lá no Antigo Testamento, aquele período que a gente tem olhado bastante nos profetas, eles foram viver espalhados em muitos lugares. O foco principal na Babilônia, mas depois que eles foram liberados, eles se espalharam em vários lugares. Então, essa mentalidade de espalhados fazia parte da mente do judeu. Quando Cristo vem, você tem um momento em que Cristo reúne a sua igreja, 120 aí aproximadamente, próximo da sua morte e ressurreição, e depois que o Espírito Santo é derramado sobre eles, eles se multiplicam grandemente. E aí você encontra no livro de Atos que houve uma perseguição acontecendo, lá em Jerusalém inicialmente, e eles foram espalhados, ainda próximos daqueles territórios, saíram para vários lugares. Uns vão para Samaria, outros vão para Damasco, e eles saem espalhados para vários lugares do mundo. Mas mais à frente, ainda no livro de Atos, você encontra a menção de que há uma outra perseguição acontecendo, agora sobre os judeus de modo geral, vindo do Império Romano, por causa de uma série de questões políticas que estavam acontecendo em Jerusalém. E tudo tem a ver com aquilo que eles chamavam de um tal de um Christos aí, que era Cristo, né? A ideia de Cristo gerou uma ruptura dentro do judaísmo, e os romanos não entendem isso, não sabem o que é isso, eles acham que é uma briga entre os judeus, e começa a vir várias perseguições sobre os cristãos. Um determinado momento em que isso se torna ainda mais intenso, quando acontece o incêndio em Roma. Esse incêndio em Roma foi atribuído a Nero, isso é muito discutido hoje na história mesmo secular. Durante muito tempo se afirmava, Nero colocou fogo em Roma. Isso era uma afirmação, talvez muitos de vocês estudaram na história, na escola, ouvindo essa informação. É possível que tenha sido Nero que tenha colocado fogo, mas hoje há discussões dentro do campo da história, se ele colocou fogo em Roma mesmo, se ele mandou fazer isso, ou se o incêndio aconteceu em Roma, porque Roma já estava aí em algumas ruínas, né, várias, a forma da habitação, uma série de coisas, e que o incêndio teria acontecido. Independente aqui para nós, se o incêndio foi promovido por Nero ou não, o fato é, a culpa caiu sobre Nero. Os principais governantes, líderes políticos, lançaram essa culpa sobre Nero. E Nero lança essa culpa sobre os cristãos para se livrar dessa pseudo-acusação aí sobre colocar fogo em Roma. Diante desse fato, os cristãos sofrem uma grande perseguição. Por que cai, né? Por que Roma aceita? Por que essa acusação acaba encontrando guarida no povo e o povo acredita? Algumas razões. Uma delas é que os bairros principais onde os cristãos viviam, de fato não pegou fogo. Os incêndios mais intensos foram em outros bairros.
E o outro fato é que os cristãos já eram mal falados dentro do Império Romano. Havia aquelas acusações que eu já citei para vocês algumas vezes. Os cristãos eram acusados de serem ateus, por exemplo. Como assim, pastor? Um cristão sendo acusado de ser ateu? Porque na religião romana, você tinha vários deuses. E os cristãos pregavam um só Deus e diziam que esses deuses todos não eram deuses. Daí eles diziam, isso parece coisa de ateu, não acredita nos deuses. Outra questão é que você nunca tinha uma imagem do Deus dos cristãos. Eles diziam, vocês adoram o quê? Então mostra para a gente. Eles diziam, não, a gente não tem nada, nenhum símbolo disso. Eles diziam, vocês só podem ser ateus, os lugares que vocês se reúnem, não tem nada. Então, quando você lê documentos do primeiro século, tem um livro do Benthesson, Documentos da Igreja, História da Igreja, algo assim o título, e é interessante que são documentos primários, então são os documentos oficiais da época, e várias acusações, vários processos que se dava, qual que era a acusação que aquele indivíduo estava recebendo? De ser um ateu. É descrito, por exemplo, em um dos julgamentos, em que o indivíduo estava indo para participar daquele processo no Coliseu, e os gritos da multidão eram, morte ao ateu, morte ao ateu. Então, quando você lê, você tem que entender o que era o ateu para eles, né? Não é o que é o ateu hoje para nós. Então, os cristãos eram acusados assim, eram acusados de comerem carne de pessoas, serem canibalistas, porque eles pregavam sobre comer a carne de um homem. Lembra sobre a ceia? Então, as pessoas dizem, como assim vocês comem a carne de um homem? Outra acusação era que os cristãos praticavam muito incesto, porque eles viviam dizendo, fulano é minha irmã, meu irmão, e daqui a pouco eles estavam casados. Dizem, como assim, né? Era irmão, irmã? Então, vários ruídos sobre quem eram os cristãos estava presente. E isso tudo foi um caldeirão que propício para que a acusação, então, de que os cristãos teriam colocado fogo em Roma, surtisse ser feito. E qual que é o resultado disso tudo, pastor, para essa carta de Pedro? É que muitos cristãos tiveram que fazer o quê? Foram expulsos, tiveram que fugir. E Pedro está escrevendo nesse contexto. Daí essa metáfora dos crentes que estão dispersos, os da dispersão. Aí ele vai citar as regiões aí, que é a Galácia, a Capadócia, a Ásia e a Bitínia. Então, eram pessoas, boa parte deles, que estavam vivendo em um outro território que não era o deles. E estava vivendo lá não porque eles tinham escolhido, é porque chegou perseguição, eles precisam sair, fugido. Então, esse é o contexto desta carta que Pedro escreve. No meio dessa carta, Pedro então vem mostrar que eles eram pessoas eleitas por Deus, escolhidas por Deus. Eles eram pessoas salvas, e isso trazia a eles um grande privilégio, mas também dava a eles uma grande responsabilidade. Eles precisavam viver como um povo diferente. Mesmo estando sem pátria, eles precisavam mostrar a cidadania celestial que eles tinham. Então esse é o contexto que Pedro vai usar essa ideia de forasteiros, pessoas que estão vivendo peregrinando fora da sua pátria. Dessa dinâmica se assemelha muito conosco, no sentido de que nós vivemos em um lugar onde a cultura que nos cerca, muitas vezes é contrário à nossa origem que Deus colocou em nós quando Ele nos salva. Nós se tornamos forasteiros vivendo neste mundo. E como que os salvos, então, em Cristo devem viver em santidade? A primeira coisa que você encontra aí é que a santidade inicia com uma mentalidade correta. Pedro explora isso, chamando a ideia de cingir o vosso entendimento. Olha lá o verso 13. A santidade inicia com uma mentalidade saudável. Vamos, verso 13? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, só até aí, cingindo o vosso entendimento. A ideia de cingir, lembra que naquela época, boa parte das vestes não era como essa minha calça, eram vestes com panos quase vestidos, né?
E para você se movimentar, você teria algumas dificuldades se você precisasse correr rápido. Quando você amarrava ela, você tinha uma flexibilidade maior. A mentalidade é um pouco essa, da ideia de cingir. Você pegar a sua mentalidade e tornar ela apta para algo que deveria acontecer. Pedro está mostrando para nós que santidade começa na mente. Começa como nós pensamos sobre as coisas. Isso é importante para você e eu refletirmos. Por que é que as pessoas muitas vezes têm comportamentos incoerentes? Boa parte se dá porque nós somos tomados por uma mentalidade secular das coisas. Como nós pensamos, o que nós pensamos sobre algo, reflete em como nós vemos aquilo. Como nós reagimos àquilo. Por isso que o mundo, os acontecimentos se dão da mesma forma, boa parte deles. Mas pessoas interpretam totalmente diferente, reagem totalmente diferente. Daí muitas pessoas vão chegar ao ponto de querer dizer que existe uma pós-verdade nas coisas, onde a verdade cada um vai determinar o que é. Nós discordamos disso. Para nós existe uma verdade objetiva naquilo que acontece. Mas nós não negamos de que a mentalidade correta com a realidade vai fazer interpretar adequadamente. Quem tem uma mentalidade distorcida, ele olha para o fato e ele interpreta o fato de forma errada. E ele vai viver achando que aquilo é o que ele diz ser. Por quê? Porque ele está pensando desta forma. Quem pensa errado, caminha por direções erradas e acha que está certo. Por que é que marido e mulher vivem discutindo, né? Alguma vez você, marido, conseguiu provar que ela estava errada? Não. Você nunca conseguiu provar isso. Por quê? Porque ela colocou na mente dela que você sempre está errado. Independente do que você fez, ela já partiu desse pressuposto que está errado. Se você fala que 2 mais 2 é 4, ela diz, não, não é, e pronto, vai dar briga. O comprometimento prévio atrapalha a realidade objetiva diante dos olhos. Por isso que Pedro está dizendo, cingindo o vosso entendimento. Você olha para a prática do carnaval, o que você pensa sobre qual é o chamado do cristão? Qual que é o objetivo de vida? Para que nós vivemos? Isso tudo vai influenciar se você vai dizer no final da resposta. Eu acho que o carnaval é algo cultural, que a gente deveria desfrutar sem problema nenhum. Você dizer, não, acho que não. Percebe? A concepção que você tem previamente vai determinar isso. Daí a ideia de você pensar a partir de pressupostos bíblicos. Deixa aberto em Pedro, mas é um estudo, então a gente vai olhar alguns outros textos, tá bom? O primeiro deles é Romanos, capítulo 10, 2. Essa ênfase na mente. John Stott, já falecido, ele foi um pastor bem influente, e ele tem um livro chamado Crer é Também Pensar. Crer é Também Pensar, onde ele vai explorar essa ideia de que nós precisamos pensar melhor. 10, 2. Vamos juntos? Porque lhes dou testemunho Paulo não está elogiando isso. Paulo está dizendo, legal, eles têm muito zelo por Deus. Não, Paulo está pegando um judeu, por que é que os judeus não creem em Jesus Cristo? Ele está dizendo, olha, eles têm muito zelo por Deus. Eles estão dispostos a matar por causa da crença que eles têm no Yahvé, de que não existe outro. Daí Jesus dizendo que ele é Deus, então eles estão dispostos a matar. Eles têm zelo, porém eles não têm entendimento sobre quem Deus é. Não têm entendimento sobre a Trindade, por exemplo. Eles não compreendem Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não entendem quem Jesus é, daí o zelo deles vai fazer eles fazer coisas absurdas. Percebe? Viver com muito zelo por algo, mas sem entender, é algo terrível. E está cheio de gente assim. Ele está bem intencionado, ele está cheio de zelo, mas não tem nenhum entendimento sobre as coisas. E aí você vê
a tragédia que isso é possível acontecer. Oséias capítulo 4 vai advertir para nós a ideia de que o pecado se dá muitas vezes por desprezar exatamente o conhecimento. Abra lá Oséias 4. Então, o meu primeiro ponto aqui é que a santidade inicia com uma mentalidade saudável. Por que é que a gente insiste tanto em ensinar a Bíblia, pregar, dizer, você precisa crer de forma correta? Não é simplesmente para você poder fazer uma prova, uma redação, responder perguntas. Não, é porque a forma como você pensa determina a forma como você vive. Oséias capítulo 4, verso 2. Vou ler um por enquanto, ó. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Não tem verdade, não tem amor, não tem conhecimento de Deus. O que prevalece quando estas coisas então se dá? O que só prevalece é pejorar, mentir, furtar, adulterar e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por que isso? Porque na terra não há conhecimento do Senhor. Olha o verso de número 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Perceba, a sociedade estava mal, o povo de Deus estava mal, e a causa é a sociedade porque não tinha verdade, e o povo de Deus porque faltava o conhecimento. A mesma ideia, falta o que é aquilo que Deus disse que é para ser. Quem era o responsável para trazer conhecimento? Em última instância, o sacerdote. Olha lá o versículo de número 6 ainda. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Se você tomar um copo de veneno e por não saber que aquilo é veneno, o que vai acontecer com você? Vai causar grande prejuízo. Porque a falta do entendimento do que tinha naquele copo afeta drasticamente você. Isso que você deveria lembrar para tudo na vida. Não conhecer aquilo, não conhecer sobre aquilo, traz para você várias consequências. Daí você precisa entender que santidade começa por uma mentalidade saudável. Daí na Escritura, a heresia vai ser drasticamente combatida. Abra na primeira carta de Timóteo. O que é heresia? É crença equivocada, crença errada. 1 Timóteo 4, 1. Vamos juntos? Ora, o Espírito afirma que nos últimos tempos, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Percebe que a batalha pela mente tem a ver em você pensar de acordo com Deus ou pensar de acordo com os demônios. Na batalha espiritual de Efésios, um dos elementos é cingindo-vos com a verdade. Então a gente precisa estar muito atento, porque crer errado vai afetar a forma como vivemos. Olha 1 Timóteo 6. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus, vamos juntos? E a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o trate com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalha ainda mais, pois ele partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Vamos juntos? Ensina e recomenda estas coisas, percebe? Doutrina, ensina. Versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é o quê? Vamos juntos? É infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, que nascem o quê? Inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim.
Percebe essa série de coisas que você vê, inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações. Você diz assim, poxa, por que as pessoas estão tendo esse tipo de comportamento? Para Paulo muito disso se dá porque eles estão indo atrás de uma falsa doutrina. A falsa doutrina está gerando esse tipo de comportamento. Bom lá, eu quero a participação de vocês agora. Então a minha tese aqui o que nós cremos afeta como nós vivemos. Daí, constantemente a Bíblia exorta para viver, crer de modo correto. Me dá exemplos de como que uma heresia vai impactar um comportamento errado. Fala assim, pastor, a pessoa crendo assim, é possível fazer isso, isso e isso. Entenderam a pergunta? Atividade? Oi? Crendo, né? Crendo, então assim, heresias relacionadas com Deus, com igreja, com uma série de coisas, crendo errado. E o que isso pode causar? A pessoa age desse jeito porque ela crê assim. O presbítero Cícero já pediu a palavra. Pastor, tentando usar como exemplo o tema santidade, Sim. Acho interessante pensarmos na heresia que barateia, né, a graça de Deus, colocando a graça como algo que Deus faz por nós e nós não precisamos responder com relação a esse processo de salvação e santificação, né? Como se Deus fizesse, a obra está acabada e nós não tivéssemos que nos santificar. Essa é uma heresia que leva ao entendimento totalmente oposto ao que está sendo ensinado no resto das Escrituras, que exige de nós a santificação. Então, é um exemplo em que nós vemos a graça, que é uma verdade bíblica, né, mas sendo distorcida para dizer que nós não precisamos fazer nada após receber esse dom de Deus, né, o dom da fé. A heresia que o presbítero Cícero cita é a chamada hipergraça. Então, graça, correto, é isso mesmo. Nós somos salvos pela graça. Mas as pessoas pegam isso e fazem uma hipergraça de que ele pode viver de qualquer jeito. Isso acontece muito no meio artístico. Vários artistas que dizem que se converteram e não querem romper, né, com o padrão de vida que tinha, por causa da profissão, por causa de dinheiro, por uma série de coisas. E aí, então, eles abraçam essa teologia da hipergraça, dizendo, não, Cristo pagou pelos meus pecados, então eu não preciso nada mais. Tá certo, Cristo pagou pelos pecados e a gente não precisa de nada mais. Mas Cristo pagou pelos nossos pecados para que nós sejamos santos, não para que nós continuemos a viver em pecado. Então está crendo na graça, mas pegou o conceito da hipergraça e aí pode viver de qualquer jeito. E aí a parte moral da pessoa não é afetada, ela na verdade é afetada negativamente, né? Ela se torna imoral, passa a viver nos velhos pecados por causa da doutrina da hipergraça. Angélica. Pastor, quero destacar uma heresia contrária à hipergraça que o presbítero Cícero disse, que alguns irmãos pensam que pelas suas obras é que eles podem ser salvos, né? Sim. Eu tenho amigos que se avaliam o tempo todo e criticam muito um pecado de outro, um irmão e outro, porque ele acabou perdendo a salvação. Se ele morrer hoje, ele pode perder a salvação. E eles vivem com esse fardo, e isso conduz a vida deles toda. Sim, conceito legalista, né? De que eles conquistam o amor de Deus pela obediência. E aí nunca vão encontrar plena realização, porque nunca a gente consegue comprar o amor de Deus com as nossas obras. E a pessoa vive com um fardo pesado e vive sempre disposto a achar o erro na vida do outro. Inseguro, né? Muita insegurança na vida. Por quê? Porque para ela, o que ela fizer vai mudar tudo no mundo. Quando, na verdade, existe um Deus soberano na história. Então, afeta, percebe? Tudo isso, o tempo todo, toda crença gera alguma mudança no comportamento. E todo comportamento é fruto de uma crença. Pode ser no interior da pessoa. E a pessoa não tem consciência disso, né? Tipo assim, ela não
ela não sabe articular o que ela crê, mas ela vive assim, porque exatamente ela pensa dessa forma. Mais alguém quer dar algum exemplo? Como que um conceito... Vamos pensar no conceito da habitação do Espírito em nós, e o conceito de igreja. Se a pessoa entende que ela é a igreja, como é que ela se relaciona em relação à instituição igreja? Ela diz, eu não preciso da igreja, porque eu sou a igreja. Então, muitos desigrejados é porque pensam errado sobre a igreja. Pessoas que se decepcionam com a igreja. Fui para a igreja, mas fulano fez isso, aconteceu isso, um líder da igreja pecou, desviou e tal, e aí eu não quero saber de igreja não. O que ela crê sobre igreja, entende? Nunca na escritura e na pregação dos evangélicos é de que a igreja é o lugar perfeito. A igreja é um lugar de pecadores sendo aperfeiçoados pela obra de Cristo. Nós não deveríamos, por causa de um determinado escândalo, e a nossa fala não tem que ter escândalo, tem que lutar contra o escândalo. Mas um escândalo não justifica abandonar uma igreja. Porque, afinal de contas, a Escritura disse que haveria escândalos. E adverte aquele que causar o escândalo, o que vem sobre ela. Mas isso acontece. A Bíblia diz que no meio dos crentes há o quê? Joio no meio dos crentes. Há trigo e joio. Então, quando a gente tem essa mentalidade, você se torna um crente muito mais maduro na relação que você estabelece com a igreja. Ela é necessária para a sua vida, você foi feito para estar nela, você não tem como viver fora de uma igreja, mas a igreja não é aquilo que você criou como expectativa ser. Então, tudo isso é bíblico. O que nós cremos está afetando como nós lidamos. Como que as distorções se dão? Satanás influencia a nossa mentalidade, com ensinos, com divulgações, com várias coisas, e a pessoa vai mudando o conceito. Voltando a essa questão da hipergraça, que o presbítero Cícero falou, isso vai fazer com que muitos cristãos estejam pulando o carnaval hoje. Artistas chamados cristãos no meio do carnaval, porque eles têm como conceito de que a graça de Deus não os convence a ser diferente, né? Isso é um grande erro. Então nós precisamos estar atento a isso. Pedro está lidando com isso, e volta lá para a carta de Pedro. Santidade começa com mentalidade saudável. Por isso que a igreja tem escola dominical, ensina as crianças, ensina os adolescentes, por isso que a gente diz para os pais, ensina os seus filhos, inculca neles a lei do Senhor. Por isso que todo culto existe pregação. Deus está trabalhando na renovação da nossa mente. Romanos diz, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, não nos conformemos com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Passa por um entendimento adequado. Até mesmo, irmãos, momento de luto, né? A gente vive momento de luto. O que nós cremos sobre morte, sobre uma série de coisas, influencia como vivenciamos. O luto acontece para todos. Mas a forma como enxergamos o luto, a crença vai afetar drasticamente. Vai lá para Pedro ainda, 1 de Pedro, volta lá para Pedro, olha lá o verso 13, ó. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Naturalmente nós não somos sóbrios, eu não estou dizendo que nós somos bêbados, né? Embriagados, mas nós somos... Naturalmente o ser humano não é sóbrio nas suas decisões, nas suas escolhas. Não somos. Nós precisamos cingir a mente para que nós sejamos sóbrios. Olha que essa ideia de sobriedade e entendimento vai aparecer na carta de Pedro em alguns lugares. Olha o verso, capítulo 4. Olha o capítulo 4. Olha o verso de número 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas
interessante, vincula a oração com sobriedade. Sede criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Olha lá mais, olha o verso de capítulo 5, verso 8. Então, a ideia de sobriedade. 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. E aí vai vincular isso com o diabo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, qual que é o texto que está junto com sede, enchei-vos do Espírito? Alguém lembra? Quando Paulo diz enchei-vos do Espírito em Efésios, qual que é o texto que está juntinho aí? Qual que é o texto? O versículo não é enchei-vos do Espírito só. O versículo tem uma coisinha aí antes. Não. Em Efésios tem armadura também, mas nessa parte não. Isso. Isso. O que ele exclui? Você foi bem, presbítero Fala. Ele exclui uma coisa. Já acertou 50%. Agora alguém ajuda com os outros 50%. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Embriagar faz você perder o quê? Sobriedade. Percebe? Ele está lidando com uma coisa muito interessante, está vinculando controle sobre alguém. Ele diz, não vos embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito, para que nós tenhamos sobriedade. O que o carnaval é para muitas pessoas fora da igreja, os descrentes? Uma fuga. Uma fuga da realidade. A pessoa namora no carnaval, antes um pouquinho ele termina, para que ele possa viver lá 3, 4 dias, depois vai voltar a vida dele. Percebe a ideia de fuga? A pessoa está lá, gasta, apertada, ele vai, não, mas é o carnaval, eu vou gastar, vou para... me livrei. Tanto é assim que tem algo na quarta-feira, que é o quê? A quarta-feira de cinzas, onde você tem que voltar lá, passar as cinzas e tal. Então você meio que está resolvendo essa fuga. Aliás, dentro do campo religioso, o carnaval tem várias origens, né? Várias dinâmicas históricas e sociológicas aí por detrás, mas dentro da dinâmica religiosa, tem algo que vem depois do carnaval, dentro da tradição de uma igreja. Quaresma. Qual que é a ideia? O carnaval você vai encher a cara, aliviar a carne, porque você vai entrar em um jejum de 40 dias. Que é uma penitência. Percebe a ideia de uma fuga. Então o carnaval é uma fuga daquilo que eu vou ter que viver depois. Nós somos chamados a uma sobriedade o tempo todo. As pessoas gostam de justificar comportamentos porque elas estão descontroladas. Quando na verdade estar descontrolado já é um pecado. Nós precisamos ser sóbrio. Mas como que a gente consegue ter controle, pastor, diante de tanta coisa que acontece, tanta notícia ruim? A Bíblia diz, cingindo o vosso entendimento. O que é que você crê sobre o mundo? O que é que você crê sobre você? O que é que você crê sobre qual é o fim principal da sua vida? Essas coisas todas vão manter a sua sobriedade nesses momentos. Então voltemos lá para Pedro, para a gente avançar para o segundo aspecto dessa santidade. Então, os salvos devem viver em santidade. A santidade inicia com uma mentalidade saudável. 2, a santidade é fortalecida através da graça e da esperança, que tem a ver ainda com uma mentalidade, com aquilo que crê. Mas agora numa dinâmica de esperança. Olha lá o verso 13. 1 de Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, vamos juntos? Esperai inteiramente que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Santidade tem a ver com esperar aquilo que Deus vai fazer em nós no último dia. Nós não vamos viver nos novos céus e nova terra
com a vida corrompida. Nós viveremos de modo santo, perfeito. E como que você cresce em santidade? Aguardando isso. A expectativa escatológica daquilo que Deus vai fazer faz com que você viva no presente aguardando para aquele evento. Quando nós esperamos algo muito importante, a gente toma algumas providências, a gente aguarda, a gente espera, a gente deixa de fazer alguma coisa porque você está aguardando algo. Essa é a mentalidade bíblica. Nós precisamos aguardar na graça que está sendo dada a nós. Nós temos todos os recursos para nós crescermos em santidade. Deus já nos deu a regeneração, que é a mudança do nosso coração. Deus já colocou em nós o Espírito Santo, que vai nos convencer do pecado, vai apontar os nossos erros, vai caminhar conosco até o fim da jornada. Deus já nos deu a palavra dele que diz para nós como viver. Então tudo está sendo dado a nós. E a última coisa que será dada a nós é a eliminação da natureza pecaminosa, que é quando Cristo voltar. A mortificação total do velho homem. Então nós esperamos estas coisas, aguardamos isso. Eu e você não deveríamos usar a frase, todo mundo peca mesmo, como se fosse normal. O pecado deveria ser sempre aquilo, poxa, eu ainda estou com isso aqui. Paulo usa aquela metáfora da ideia de que eu carrego o velho homem, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A ideia é mais ou menos, se você tivesse que carregar um defunto com você, para onde você fosse. Não seria nada agradável isso. E a ideia de Paulo é, nessa vida a gente está assim, a gente carrega conosco o velho homem, para onde nós vamos. Então há cheiro desse velho homem, mas nós precisamos lembrar que o caminho final é estarmos livres deste velho homem. Daí a ideia de esperar na graça que está sendo trazida. E aí vem naquela fala da Angélica, nós crescemos em santidade não atentando para leis e regrinhas individualizadas, é olhando para a obra de Cristo. Quanto mais nós olhamos para aquilo que Cristo fez, mais desejosos ficamos de sermos santos. O amor maior substitui os amores menores da nossa jornada. Essa graça, na Escritura é apresentado como aquilo que já começou em Filipenses. Paulo diz que ele está convicto que aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo. Então a dinâmica de esperar, Tito vai mostrar para nós que a graça vai educar nessa jornada. Vamos ler aí em Tito 2, a partir do verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens é todos os tipos de pessoas, descrito do capítulo 2, de 1 até o 10. Você vê várias pessoas, idosos, homens, mulheres, crianças, servos, então todos os homens. A graça se manifestou salvadora a eles. Olha o verso 12. Para que, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Olha o que a graça faz, ela educa e olha ela aguardando a esperança, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Olha que interessante, quem está escrevendo isso é Paulo, mas percebe que a conexão é a mesma de Pedro. Essa explicação que eu dei lá em Pedro é a mesma daqui. Como que a gente cresce em santidade? Ele diz, é a graça que vai fazendo isso, fazendo com que a gente aguarde essa esperança que vai se dar no retorno de Jesus Cristo. Viver sem expectativa de volta de Cristo faz com que a gente se tornemos mundanos. Nós precisamos lembrar que haverá a volta de Cristo. Isso é uma motivação para a nossa santificação, Então, educando, a ideia de ensinar, perseverar, insistir para que nós neguemos o velho homem e abracemos a nossa nova
identidade. Então, a primeira coisa que nós vimos é que a santidade inicia com uma mentalidade saudável, mente. Segundo, a santidade é fortalecida através da graça e da esperança da volta de Cristo. Terceiro, a santidade é uma luta contra os velhos hábitos. O que é a santidade? Uma luta contra os velhos hábitos. Por isso nós não estamos dizendo que uma vez santo, nós continuamos perfeitos na nossa jornada aqui neste mundo. Diante de Deus, sim, por causa da obra de Cristo. Mas na nossa relação ainda há muito a ser mudado. Porque nós temos os velhos hábitos e substituir hábito não é fácil. Você que já teve que substituir alguns hábitos por causa que o médico indicou e tal, você percebeu muitas dificuldades em abandonar um determinado hábito e abraçar um outro. Nós precisamos ver que a santidade é uma luta contra velhos hábitos. Naturalmente que eu estou dizendo hábitos pecaminosos agora, né? Olha lá, Pedro de novo, volta para Pedro. Olha o verso 14. Como filhos, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Olha o quanto que está conectado. Paixões aqui contrasta com o quê? No versículo 13. Com o quê? Sóbrios. Sobriedade e paixão não combina muito. Está contrastando. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais antes. Porque agora você tem que ter uma sobriedade. Ignorância está contrastando com o que do versículo 13? Entendimento. Percebe? Pedro não está mudando de assunto a cada versículo. Ele está avançando aquilo. É assim que você tem que ler a Bíblia, lendo devagar, olhando. Por que ele usou essa palavra, né? Ele está construindo o argumento dele, ó. E perceba que ele usa uma expressão no versículo 14, como filhos da obediência. Isso nos lembra a graça. Cristo nos transformou em filhos. E agora, como filhos da obediência, nós não podemos nos amoldar às paixões que tínhamos antes. Perceba aqui que amoldar é você colocar numa forma. Você pega algo e você modela do jeito que você quer, dependendo em qual forma você coloca. É o mesmo sabor, a mesma coisa, mas muda o formato. Aliás, só mudar o formato dá uma mudança de preço. Já viu na época da Páscoa? O chocolatezinho fininho, mas nesse formato assim, ó, vale bem mais do que ele assim esticado maior. A forma, né, afeta muito. Lógico que tem a questão por detrás e tal, estou só usando como uma brincadeira, né? Uma brincadeira. E hoje está difícil o negócio. Porque não sei na época de vocês lembram que na minha época, não é de vocês não, mas na minha época, as escolas na época da Páscoa, muitas vezes elas faziam o quê? Às vezes até em casa mesmo, para a gente não gastar dinheiro com ovo de Páscoa, os pais faziam o quê? Cozinhavam ovo de galinha, lembra? Vocês não lembram disso não? E pintavam o ovo de galinha? Não? Só eu? Nessa época não, pai. Não, vocês já fizeram isso aí, sim. Já ovo de galinha, pintado e tal. Rapaz, eu vou olhar o cadastro de membro dessa igreja. Porque eu não vou dizer que eu vou olhar para vocês, porque de fato, se eu olhar para o presbítero Cícero, eu estou mais acabado que ele. Mas eu sou pastor, ele é só presbítero, dá essa diferença. Mas hoje não está dando muito também nem para o ovo de galinha, né? Porque está bem caro, então não vai dar para fazer isso com as crianças essa semana, brincar de pintar o ovo de galinha, não dá. Acho que está caro, não dá. A forma vai determinar muita coisa. Paulo está dizendo assim, nós não podemos, nós somos agora filhos da obediência. Nós temos um novo status. Nós não podemos nos amoldar às paixões antigas mais.
Pensa você, se você adotasse uma pessoa, uma criança, agora já um adolescente aí com seus 15 anos, e você ter que colocar essa pessoa na cultura da sua família. Isso é um pouquinho difícil, tem um processo para isso. Por quê? Porque ela foi moldada de um outro jeito, certo? É isso que aconteceu conosco. Nós vivemos tantos anos, já nascemos moldados pelo pecado, uma outra cultura, na ignorância, nas paixões, não éramos sóbrios, e de repente Deus nos salva, Deus nos adota. E aí nós éramos numa forma e agora nós somos filhos de Deus. Precisamos aprender a viver como aqueles que são filhos do rei. Cultura diferente, costumes diferentes. Mas muitas vezes nós queremos viver como se fôssemos ainda escravos lá de trás. Estamos ainda com a mentalidade daqueles que vivem em busca de prazeres terrenos. Essa é a metáfora que Pedro está usando. Então, o que é santidade? É uma luta contra os velhos hábitos. Irmãos, Gálatas vai nos lembrar, por causa do tempo não precisa abrir não, é aquele texto conhecido, de que há uma luta da carne e o espírito. Eles militam, carne e espírito militam, contrários, e nós temos essas duas coisas em nós. Olha Colossenses capítulo 3, olha uma série de coisas que é desse velho homem, dessa moldura que nós tínhamos. Olha lá o verso 5. Vamos juntos? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Só um minuto. Então a ordem, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E aí vai começar a lista de coisas. Então aqui é aquilo que eu estava dizendo, a substituição de um hábito por outro. Aliás, na Escritura, o que você vê normalmente é isso. Não é parar um hábito, é sempre substituir. Paulo diz assim, aquele que mentia, ele não diz pare de mentir apenas. Ele diz, fale a verdade. Então é substitua um hábito pelo outro. O que ele vai listar dos hábitos terrenos, da natureza pecaminosa? Perceba que a lista que ele vai fazer está muito próximo do que acontece no carnaval, por exemplo. E aqui você poderia reunir esses pecados como pecados da sexualidade, por exemplo. Olha lá o versículo 5. Prostituição, impureza, paixão lascívia. Percebe? São pecados relacionados com a área da sexualidade. Prostituição, impureza e paixão lascívia. Lá em Gálatas, esses pecados aparecem também. Olha mais, agora, pecados relacionados aí com desejo maligno. Desejo maligno. Olha o pecado relacionado com dinheiro e a avareza, que é idolatria. Então essas coisas todas é a moldura do velho homem, a avareza. A gente não pode ser crente avarento. A gente precisa ser crentes responsáveis, administrar bem os nossos recursos, mas entender a dinâmica de desfrutar deles e a dinâmica de abençoar pessoas. Às vezes você, cristão, contrata alguém para fazer um serviço, e aí você está doido para dar facada no cara. Não, paga o que é justo, Olha lá o versículo 6. Por estas coisas, verso 6, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, andastes vós também, ou no outro tempo, quando vivieis nelas. A ideia de que vocês já foram assim, vocês andaram assim. Agora, porém, despojai-vos. A ideia de tirar, Igualmente de tudo isto, olha as coisas, pecados relacionados com temperamento sendo citados aqui, Ira, indignação, maldade, maledicência, agora ligado com a linguagem, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Olha a palavra conhecimento aparecendo de novo.
segundo a imagem daquele que os criou. E aí vai dizer da ideia de que nós somos um só nessa mudança. Então perceba a ideia de despojar. No verso 12 ele vai do que nós precisamos revestir. Presbítero Farley. Não quero fazer, faço, tudo, né? Então chega um processo de santificação que é realmente muito difícil, né? Por isso que a Bíblia, na sua essência, assim, invoca a santidade mesmo, né? Isso mesmo. E é sempre um processo. Isso é importante, essa frase. Ao contrário da conversão, que é um ato. A pessoa se converteu. Não, ela se converteu ou não se converteu, pastor? Uma coisa ou outra, ou ela é convertida ou não é. Santificação é um processo, vai ser até o último dia da nossa vida. Todos nós vamos morrer sem ainda estarmos santos, perfeitos. Como é um processo, a gente tem que avançar. Né? Não é assim, eu paro aqui. Não, a gente avança no processo. Mas é sempre uma linha que está lá na frente, na nossa jornada. É que pede termos sido justificado, mas é um processo... A santificação é um processo. Permanente mesmo. A né? justificação é pontual. Deus nos declara justos quando cremos em Cristo. Mas nós estamos sendo educados. É como se nós fôssemos... É a relação pai e filho. Filho é filho desde quando nasce. Mas ele ainda não parece totalmente com a gente. A gente vai ensinando a vida toda. E nessa dinâmica ele nunca vai ser igual a gente, que bom também, porque a gente também tem os nossos defeitos, né? Mas na dinâmica com Deus, nunca seremos iguais a Deus aqui, só quando Cristo voltar e tirar a nossa velha natureza. Daí a ideia de santificação precisa ser nutrida com esperança. Eu saber que haverá um dia que Deus vai completar essa obra que começou. Senão é uma luta em glória. Você luta e nunca alcança. Entender como um processo é importante, né? Porque como um processo, a gente precisa aprender a valorizar os passos que já aconteceram. Os passos que ainda não foram dados. Mas todos nós aqui já temos alguns passos. Se não temos, se não, ainda não somos cristãos. Todos nós temos passos. Isso traz alegria, traz expectativa, né? Ainda não chegamos à perfeição, mas já avançamos. Então a ideia de uma luta constante com velhos hábitos. Se você para um pouquinho, você começa de novo a praticar aquilo que outrora você tinha esperado. Ele volta, precisa lutar. Volta lá para Pedro para a gente caminhar para o nosso fechamento. Primeira de Pedro. Santidade, os salmos devem viver em santidade, este é o nosso tema. Primeiro, a santidade inicia com uma mentalidade saudável. Isso é tão importante, irmãos, que até mesmo não entender a santidade biblicamente é fazendo você viver frustrado. Você não entendeu o que é santidade? A santidade é algo que você conquistou hoje para tudo sempre. Não, a santidade é um processo. A santidade é fortalecida através da graça e da esperança. Terceiro, a santidade é uma luta contra os velhos hábitos. Quarto, a santidade é uma ordem de Deus. A santidade é uma ordem. Ei, som. Então a santidade é uma ordem de Deus. É o nosso quarto aspecto aqui. Olha lá na carta de Pedro, então. Olha o versículo 15. Pelo contrário de se amoldar às paixões que tínhamos antes. Pelo contrário, verso 15, vamos juntos? Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então o referencial é o próprio Deus. É a dinâmica que eu falei. Porque Deus é santo, nós precisamos ser santo. O padrão de santidade
é o próprio Cristo. O alvo, o processo que Deus está fazendo em nós é nos tornarmos parecidos com Jesus. Eu acho que muitas vezes as pessoas reduzem, e aí a gente corrige a ideia da hipergraça, por exemplo. As pessoas, elas reduzem o que é que Jesus fez na cruz do Calvário. As pessoas dizem, Cristo nos salvou do inferno. Isso é verdade? Sim. Mas esse não é o objetivo final daquilo que Cristo fez. Cristo não veio só nos salvar do inferno. Paulo diz para nós que Deus nos escolheu não apenas para que sejamos salvos do inferno. Deus nos escolheu para que nós sejamos parecidos com Jesus Cristo. O ponto último é, nós seremos iguais a Jesus enquanto homem, não que nós seremos Deus. Isso jamais seremos Deus. Mas assim como Jesus foi um homem perfeito, nós também seremos um ser humano perfeito. Porque Adão viveu isso antes da queda. Isso muda o alvo, o objetivo, a forma. Nós somos trabalhados para isso. É mais do que ser salvo do inferno, é ser parecido com a própria santidade de Deus. E perceba no versículo 18, que esse verso 17, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Se você diz para as pessoas aí fora que Deus é o juiz, e Ele é, lembra, Ele é o seu Pai. Você também deve se portar com temor durante o tempo da sua peregrinação. Ele não é só o seu juiz, Ele é o seu Pai. Mas o seu Pai é o juiz do mundo. Você precisa viver atento a isso. Verso 19. Verso 18, melhor dizendo. Olha o preço da nossa salvação, irmãos. Sabendo coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. A velha vida é um fútil procedimento. E nós fomos resgatados disso, não por uma coisa sem valor, como o ouro e a prata. Você diz, nossa, ouro e prata tem muito valor. Mas ele está dizendo, essas coisas são perecíveis. Nós fomos resgatados por algo maior do que o ouro e a prata. Nós fomos resgatados, olha o verso 19, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem mácula, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Por que é que nós podemos viver em santidade? Porque era uma ordem de Deus. Deus é santo, haverá um justo juiz, e porque fomos comprados por um alto preço. Todas as vezes que eu e você pecamos, a gente deve lembrar que para que aquele ato que nós fizemos não nos condene no dia do julgamento, Jesus morreu por mim. Eu não banalizo isso. Eu olho exatamente o valor. O sangue de Jesus foi derramado porque eu cometo essas coisas aqui. Percebe? Esse é o valor dessa redenção. A ideia é, você foi comprado por um alto preço, quando você era um pecador terrível, e agora você não pode viver como um velho pecador vive. Você precisa moldar para um novo comportamento. Por fim, irmãos, a santidade vai abranger relacionamentos. Quando você olha o verso 22, você encontra as mesmas verdades sendo repetidas, de que nós fomos purificados, a alma pela obediência, a verdade. Agora tem um objetivo também. Olha lá o verso 22. Tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Por quê? Vamos juntos? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive
e é permanente. Ele usa o mesmo argumento de que o preço da nossa salvação foi muito valioso. Nós fomos regenerados por um alto preço, para dizer, você precisa não viver como antigamente vivia. Você foi pago um alto preço. Mas ele usa o mesmo argumento para dizer, por isso você deve amar os demais irmãos. Porque o mesmo valor da sua salvação é o valor da salvação do seu irmão em Cristo. O grande preço não foi pago só por você. O grande preço foi pago por todos aqueles que estão em Cristo. Então você ama o outro por causa da obra que Cristo fez na vida dele. Não porque ele é o velho fulano de tal, mas porque ele foi comprado por um sangue precioso e Deus está realizando uma grande obra. Então a santidade vai impactar no relacionamento, porque você precisa amar aqueles por quem Cristo morreu de forma intencional. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por este tempo que o Senhor concedeu a nós, obrigado porque Tu és santo e o Senhor nos chamou a santidade. Por isso, Deus, desperte em nós o compromisso para esta obra que o Senhor iniciou e há de completar no último dia. Deus, muitas vezes nós estamos vivendo ainda como velhos homens e queremos estar naquela moldura, quando o Senhor já nos colocou em volta da mesa do grande rei. Por isso, nos faça perceber a preciosa identidade que nós temos. Oramos pelo nosso país, que vive dias em que a imoralidade se torna ainda mais gritante. Pedimos que nós, enquanto teu povo, sejamos preservados da tentação, da malícia que ronda a nossa sociedade. E ameniza, ó Deus, os impactos sociais danosos que são para o país este período de festas. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.